Continuando nossas reflexões sobre o Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, vamos seguir hoje com o parágrafo 11 dessa obra essencial da homeopatia. O Organon é fácil de encontrar, a gente pode ainda, algumas traduções muito boas em português, como essa aqui que eu estou apresentando, é, Exposição da Doutrina Homeopática, o Organon da Arte de Curar. Tá? Então, é uma tradução da sexta edição alemã, né, da obra máxima do Samuel Hahnemann, que funda a homeopatia. Meu nome é Walter Suei Canoso, sou médico homeopata há mais de 30 anos, sou cofundador do Instituto Verde de Homeopatia e Desenvolvimento Humano e pretendo, com essas reflexões, aos poucos ir conversando e lendo toda a obra do órgão com as pessoas que querem estudar e também trazendo para a linguagem atual, né, da ciência, o que o Hahnemann colocou à sua época. E então, vamos seguir aqui com o parágrafo 11, aonde no parágrafo 10, para a gente recordar, o Hahnemann colocava justamente a importância do que a gente vai chamar de corpo vital, que esse corpo energético que mantém a vida, que separa aquilo que é inanimado e inerte daquilo que é orgânico e vivo, né? Esse corpo vital é o responsável por nos manter vivo, por nos manter sensíveis e sustentar todo o processo de vida que é em nós. E agora ele vai continuar explorando a riqueza desse corpo energético. Então ele fala o seguinte: quando o homem adoece, é essa força vital de natureza espiritual de atividade própria. Então aí ele já está colocando umas coisas importantes, né? Que a força vital ela é capaz de dinâmica, de movimento, ela tem uma natureza espiritual, que seria, hoje traduzindo, imaterial. Ou seja, ela não está simplesmente caracterizada pelo corpo físico. Então, hoje a gente já sabe essas transformações de energia que há no nosso organismo, em todas as formas, sólido, líquido, gasoso, eletromagnético, até o plasma, tudo isso se dando dentro do nosso corpo, de uma forma a criar esse universo interno, esse microcosmos, como era chamado na antiguidade, né? Que tem essa capacidade de sustentar o processo vital. Então, ela tem uma atividade própria, ou seja, qual é a função? Manter a vida. Então, ela está presente em toda parte no seu organismo, então é um princípio vital que rege todo o organismo, é a única que inicialmente sofre a influência dinâmica. Então, tudo atua sobre ela porque ela tem essa propriedade dinâmica, então ela também é capaz de sentir as interferências dinâmicas sobre o organismo. Isso vai ser objeto da nota do parágrafo 11, que está assinalado aqui, e nós vamos deixar para um vídeo separado de tão importante que ela é, para a gente conseguir entrar mais no assunto do que é a energia vital, a dinâmica, a força vital, o princípio vital e colocar as implicações disso para o pensamento médico atual. Então, essa influência dinâmica, muitas vezes hostil à vida, que um agente morbígeno, ou seja, algo que pode causar um transtorno, um mal, é somente esse princípio vital perturbado por tal anormalidade que pode fornecer ao organismo as sensações desagradáveis, impeli-lo, dessarte, a atividades irregulares a que chamamos doença. Então, é esse mesmo corpo que mantém a vida, é o mesmo corpo que é sensível às alterações dinâmicas e é esse mesmo corpo
que é quando sofre a perturbação, fornece, através dessa alteração, as sensações, isso é muito importante, sensações que chamamos doenças, sensações agradáveis. Então, normalmente, a doença tem um quadro que engloba não só a nosologia, que é o que causou, mas também a reação mórbida, ou seja, a moléstia, que é um conjunto de alterações funcionais, anatômicas, já de caráter evolutivo, que vai atingindo aquele organismo que está submetido a essas alterações quaisquer do meio ambiente, contra a qual o organismo reage. Esse é o ponto central, né? Ela tem essa propriedade de reagir contra. E é o corpo sensível que se expressa através dos sintomas que vão dar os quadros clínicos, que é aquilo que você vai se queixar e o médico vai identificar o que você está tendo. Pois essa força invisível, continuando aqui, por si mesma, é apenas reconhecível por seus efeitos no organismo. Então, nós estamos vendo a atuação dessa força vital, apesar que a gente pode medir a energia vital, o organismo ele é sensível e se manifesta através desses efeitos reconhecíveis, dos sintomas e sinais. Então ele torna conhecida a sua perturbação mórbida apenas pela manifestação de doença nas sensações e funções. Então essas alterações, essas doenças nas sensações e funções, a parte do organismo acessível aos sentidos do observador e médico, isso é, por sintomas mórbidos, e não pode torná-la conhecida de outra maneira. Então, há uma busca muito forte da medicina, através dos exames complementares, de tentar chegar a fórmulas exteriores a essa manifestação sintomática que possam indicar com precisão a doença. Então, a gente consegue determinar muitas vezes agentes causadores, o estado das alterações físicas, mas nós não sabemos em profundidade o que está causando, porque é esse corpo vital imaterial o responsável por uma coisa importantíssima que é a autorregulação organísmica, que se dá através do mesênquima embrionário dos tecidos, que forma uma rede no nosso corpo, que seria praticamente um quarto tecido embrionário, o mesênquima, onde estamos mergulhados desde a anfimix, que é quando o ovário, o óvulo e o esperma se encontram, e a fecundação. Então, desde desse momento até o final da nossa vida, somos regidos por esse princípio vital imaterial que rege um corpo de sensibilidade. Isso é muito importante, porque esse corpo sensível tem implicações importantíssimas para o ser humano. É uma das nossas capacidades principais é sentir o que acontece fora, dentro e computar tudo isso. Então é esse eu que pode perceber tudo isso e computar tudo isso que está sendo protegido através das alterações desse corpo vital que se rege a estrutura orgânica, material, palpável. Então, colocando em linhas gerais, para a homeopatia, isso é mais centralizado ainda como ideia e como princípio, porque é através dos sintomas acessíveis ao observador, um observador pleno, isento de preconceitos, médico, ele pode avaliar a alteração orgânica, a doença por que está passando aquele paciente. E instituir um tratamento específico, como nós veremos adiante. Então, é isso que a gente pode comentar inicialmente aqui no parágrafo 11.
e vamos seguir depois com a nota do parágrafo 11, onde a gente pode explorar um pouco mais de perto o que o Hahnemann caracterizava como influência dinâmica, o que que significa essa dinamis do corpo, né? A importância disso, e então traçar um pouco mais profundamente como a gente pode estar vendo isso nos dias de hoje. Então, um abraço, até o próximo.